Olá, eu sou Leandro Tarrataca, este é o programa Verdade Bíblica. Nós estamos falando de um assunto muito importante, o nascimento de Jesus. Algumas pessoas me abordam e dizem, Leandro, não existe um mandamento específico, claro, na Bíblia, a respeito de que devêssemos falar sobre o nascimento de Jesus. É verdade. No entanto, existe um mandamento explícito, claro, de que todo aquele que conhece a palavra de Deus, que proclama, que ensina a palavra de Deus, deve ensinar todo o conselho de Deus. Isso quer dizer que nós não devemos ter preconceito com nenhuma passagem bíblica, mesmo aquelas mais difíceis, por exemplo, as genealogias. As genealogias nos trazem ensinamentos interessantíssimos, como Deus, através das gerações, manteve precisa a sua promessa. E nós não podemos negar que dentro deste escopo, Deus registrou em pelo menos 2 evangelhos a mensagem do nascimento de Jesus. Isso quer dizer, então, que nós podemos encontrar ensinamentos valiosos no nascimento de Jesus. Mas é claro, isso então nos leva a uma outra pergunta. Seriam os evangelhos documentos históricos confiáveis? Ou será que os evangelhos são simplesmente fruto daquelas pessoas que creem em Jesus e imaginaram coisas, mitificaram a pessoa de Jesus? Para responder esta pergunta, nós entrevistamos o Dr. Alderi Matos. Ele é historiador do Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie. Eu gostaria que você acompanhasse essa entrevista com bastante atenção. O problema do Novo Testamento é que, digamos, é uma produção interna. Então, os críticos dizem, como que nós vamos confiar numa coisa que foi produzida por eles mesmos e a respeito da qual existe muito pouca comprovação externa? Em primeiro lugar, é claro que a gente não concorda com essa posição dos críticos secularistas, materialistas a respeito desse assunto, porque se a gente fosse aplicar esse critério a outros tipos de literatura, pouca coisa ia sobrar da antiguidade. Então, essa alegação, de que os livros da Bíblia, no caso aqui o Novo Testamento, só teriam um valor teológico e não um valor histórico, por essa e outras razões é totalmente infundada. Nós verificamos que os autores bíblicos, ainda que falando de uma perspectiva da fé pessoal, da sua experiência religiosa, da sua experiência com Deus, mas eles também tiveram suficiente preocupação histórica e agiram de maneira suficientemente objetiva para que nós possamos confiar e aceitar como verdadeiros, como fatos realmente históricos, aqueles eventos que eles narram nos seus documentos. Como vimos, o Evangelho é sem dúvida alguma confiável. E o que podemos aprender do registro bíblico a respeito do nascimento de Jesus? Existem várias coisas. Nós vimos, por exemplo, o fato de que nasceu o Salvador. A humanidade precisa de um Salvador, precisa de um socorro, de alguém que os auxilie. Nós vimos também que não apenas isso, mas que o fato de Deus ter apresentado a revelação do nascimento do seu Filho com uma estrela aponta para o fato de que Deus usa pequenas coisas e por isso não podemos desprezar os pequenos começos. Mas há um outro incidente, por assim dizer. Um incidente que nos revela algo do caráter de Deus. Nos revela algo a respeito da pessoa de Deus que é muito importante. Eu quero convidar você a meditar um pouco no que diz Lucas, o evangelista, no capítulo 2, a respeito do nascimento de Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor.
e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A glória do Senhor se revelou a um grupo de pastores. É interessante que Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel, ela não viu a glória do Senhor, o kabod de Deus, o shekinah de Deus, palavras hebraicas que descrevem a glória de Deus, ou doxa de Deus, uma palavra grega que descreve esta glória divina. Maria não viu. Isabel não viu a glória de Deus. Zacarias, que era sacerdote, não viu a glória de Deus. A verdade é que ver a glória de Deus era um privilégio para poucos. No Antigo Testamento, os patriarcas viram a glória de Deus, profetas viram a glória de Deus, sacerdotes e reis. Mas aqui, neste texto do Novo Testamento, nós nos deparamos com o inusitado. Nós nos deparamos com pastores, pessoas simples. O texto nos diz apenas: havia pastores naquela região. Não existe nenhum adjetivo especial, não existe nenhuma descrição especial a respeito destes homens. Eles são apenas pastores, gente simples, gente sem cultura, gente que sofria de muito preconceito, como veremos daqui a pouco. Mas a glória de Deus se revelou a eles. Isso enche o meu coração de esperança, porque aprendo com isso que a glória de Deus não se revela apenas para pessoas importantes, mas a glória de Deus se revela para pessoas como eu, para pessoas como você. Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo foi casado? O Evangelho de Judas é autêntico? A Bíblia foi fabricada para atender a propósitos políticos? Há algum código escondido durante séculos na pintura da última ceia? Tudo aquilo em que os cristãos creem tem sido questionado há vários séculos, mas a verdade do cristianismo continua viva e eficaz. Leia A Verdade sobre o Código, de Leandro Tarrataca. Discutido à luz da Bíblia e analisando as evidências históricas, este livro é um valioso instrumento na defesa da fé cristã. Sabe-se, através do registro do Antigo Testamento, que a glória de Deus era um privilégio para os patriarcas e para os sacerdotes. Isso está registrado no livro de Levíticos, no capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Não obstante a isso, nós sabemos que no Novo Testamento, por ocasião do nascimento de Jesus, a glória de Deus se revelou a um grupo de pastores. Pessoas comuns, pecadores, pessoas sem treinamento religioso, sem envolvimento religioso. Eles não estavam fazendo nenhuma atividade sacra, eles não estavam numa vigília durante a noite orando, clamando a Deus para terem algum tipo de visão. Eles não estavam em busca de uma revelação especial da parte de Deus. Eles sequer estavam engajados em qualquer atividade do templo. Eles simplesmente eram pastores. E a glória de Deus se revelou a eles. Você pode imaginar o que estes homens sentiram? Para que possamos entender um pouco, é preciso reconstruir o que acontecia naqueles dias. Havia uma crença, baseada inclusive em passagens bíblicas, de que se um homem visse a revelação de Deus plenamente ali diante dos seus olhos, ele morreria
instantaneamente. Talvez por isso, as primeiras palavras do anjo foram: não temas. Muitos de nós tememos nos aproximar de Deus. Tememos porque conhecemos como é nossa vida. Sabemos dos pecados secretos, dos erros ocultos que ninguém conhece. Sabemos dos problemas escondidos por trás das portas cerradas. Mas sabe, a mesma voz continua ecoando ainda hoje, dizendo: não temas. No livro de Juízes, foi exatamente ali que este conceito começou a se popularizar no povo de Israel. Veja o que diz a palavra de Deus. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então este conceito de que ver a Deus traria a morte se popularizou ao longo dos anos. Agora imagine um agravante. Haviam-se passado chamados 400 anos de silêncio. É aquele período que chamamos de período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse grande período de silêncio significa que por cerca de 400 anos Deus não falou a seu povo. Deus não falou ao seu povo, quer por meio de profetas ou anjos ou qualquer manifestação sobrenatural. Portanto, a voz de Deus, a glória de Deus, por assim dizer, andava um tanto esquecida. E o último lugar onde você esperaria que a glória de Deus se manifestasse seria exatamente ali, nos campos de Belém, onde pastores e não líderes religiosos, não sacerdotes, não fariseus, fundamentalistas daquela época, ou saduceus, estavam praticando suas funções, mas homens comuns, trabalhadores comuns. Mas a glória de Deus, de forma inusitada, apareceu ali. É surpreendente como Deus pode surgir nos momentos menos esperados. Me lembro da história de um homem. Ele não considerava a possibilidade de Deus. Ele não se interessava pelas coisas de Deus. Mas um dia, enquanto caminhava numa rua, o vento trouxe bondosamente um folheto. Esse folheto acabou enroscando-se em uma das pernas. Ele apanhou o folheto, leu a mensagem e conheceu a Jesus. Talvez seja assim com você hoje. Talvez você estivesse apenas zapeando, mudando de canais e resolveu parar um pouco para ouvir o que sairia deste programa. E você está ouvindo que Deus tem um convite maravilhoso para você. Um convite para que você possa ver a glória de Deus. Porque não existe um outro lugar onde a glória de Deus seja revelada de maneira mais intensa do que na face de Jesus Cristo. Pense por um momento. O que você faria se fosse um daqueles pastores? Eles receberam uma instrução divina e deveriam obedecer ou rejeitar. Poderiam simplesmente esfregar bem os olhos e fazerem de conta de que tudo não passou de um sonho, de talvez uma hipnose coletiva. Ou eles poderiam dar ouvidos à voz de Deus e ir em busca do Salvador, deitado não no palácio, mas numa manjedoura, num lugar simples, num estábulo. A manjedoura de Jesus nada mais era do que um coxo, o primeiro berço do Salvador da humanidade. Foi um coxo, nada mais que isso. Com isso nós aprendemos que o valor das coisas encontra-se, de fato, no que está dentro delas. Não é a nossa atividade profissional, não é a cor da nossa pele, mas que tipo de coração carregamos. Jesus nos revela isso nos primeiros momentos do seu nascimento. É importante refletirmos um pouco. Naqueles dias, as pessoas importantes eram os membros do Sinédrio, por exemplo. 70 homens compunham o Sinédrio. A maioria deles saduceus, o que seria muito parecido hoje com teólogos mais liberais. Não acreditavam em anjos ou manifestações sobrenaturais.
O Sinédrio compunha uma espécie de representante da teocracia divina, do governo de Deus em Israel. Mas como Deus poderia abordá-los? Como Deus poderia anunciar para aqueles homens o nascimento de seu filho se eles não criam em manifestações sobrenaturais? Como ouviriam um anjo se não acreditavam em anjos? Talvez então a próxima opção fossem os fariseus. Os fariseus eram os fundamentalistas da época. Boa doutrina, boa conduta, ética e legalismo. Mas os fariseus, certamente, estavam ocupados demais com os seus detalhes, com as minúcias da lei, para darem ouvidos ao que Deus tinha a dizer. Talvez Herodes. Herodes tinha um título de nobreza, ele era chamado de o rei dos judeus. Mas Herodes, a história nos diz, era também homicida. Matou a esposa, matou a sogra, matou filhos e qualquer um que ameaçasse o seu trono, seu poder, o seu pequeno mundo, era eliminado rapidamente. Como anunciar a Herodes que era nascido o rei dos judeus? Você se lembra que logo depois dos sábios do Oriente terem anunciado o nascimento de Jesus, Herodes reuniu os sábios de seu reino e os seus soldados, juntamente com eles, e estabeleceu uma expedição para que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem eliminados. Herodes não era a melhor opção para quem desejava apresentar o Salvador ao mundo. Quem sabe então Roma fosse a melhor opção. César Augustus estava lá. César Augustus, aquele que carregava o maior título de nobreza, Salvador do mundo, Salvador dos homens. Mas como dizer a ele que o Salvador dos homens era um pequeno bebê, uma criança, envolta em panos, deitada num coxo, mas que movia todo o céu, todos os seres celestiais, anunciando o nascimento do Rei dos Reis. Deus não escolheu nenhum deles. Deus não escolheu os nobres segundo a perspectiva humana. Deus escolheu apenas pessoas comuns para revelar algo especial. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo foi casado? O Evangelho de Judas é autêntico? A Bíblia foi fabricada para atender a propósitos políticos? Há algum código escondido durante séculos na pintura da última ceia? Tudo aquilo em que os cristãos creem tem sido questionado há vários séculos. Mas a verdade do cristianismo continua viva e eficaz. Leia A Verdade sobre o Código, de Leandro Tarrataca. Discutido à luz da Bíblia e analisando as evidências históricas, este livro é um valioso instrumento na defesa da fé cristã. Deus não escolheu os formadores de opinião do primeiro século para anunciar o nascimento de Jesus. Aliás, ele nem mesmo escolheu os religiosos do primeiro século para anunciar o nascimento de Jesus, seu filho. Na verdade, Deus não escolheu sequer o maior centro comercial para anunciar o nascimento de seu filho. Roma era o centro geopolítico daqueles dias, mas Deus não escolheu Roma. Ele escolheu um vilarejo, Belém, com apenas alguns milhares de pessoas como habitantes. Ele escolheu pastores para anunciar o nascimento de seu filho. É interessante que Belém não tinha naquela época nada de especial, apenas uma boa história para que se pudesse se orgulhar. Por exemplo, Jacó havia sepultado a sua esposa em Belém, Rute havia se casado com Boaz em Belém, e de Belém saíra o rei de Israel, o mais importante deles, Davi. A partir disso, nada mais interessante. Apenas uma pequena vila com um punhado de pessoas vivendo ali. Mas Deus escolhe aquele lugar, Belém,
cujo nome é sugestivo, a casa do pão, para que o pão que desceu do céu ali nascesse. Deus escolhe então, naquele pequeno lugar, um grupo pequeno de homens que sofriam de grande preconceito. Isso porque no primeiro século, naqueles dias, ser pastor não trazia orgulho algum a quem quer que fosse. O povo de Israel, a nação, depois de ter passado por cativeiros, já não valorizava esse tipo de atividade. Eles haviam esquecido que seu patriarca Abraão fora um pastor. Haviam esquecido que Jesus era descendente de Davi e que Davi fora pastor. Sim, o jovenzinho pastor que derrotou o gigante Golias. Eles haviam esquecido de tudo isso. E naqueles dias, ser pastor era sofrer preconceito das pessoas. Os pastores eram considerados pessoas sem educação, ignorantes, sem cultura. Diziam que qualquer um podia ser pastor. E como se não bastasse, eles ainda eram considerados cerimonialmente impuros pela lei de Moisés. Isso porque, num certo grau, eles acabavam por violar o sábado. Afinal de contas, cuidar de ovelhas era uma atividade de dia todo e de 7 dias por semana. Como guardar o sábado? Eles não podiam. Quem se revelaria a eles? Que ser celestial se aproximaria deles? Mas Deus se aproximou. E a mensagem é muito clara. Deus não faz acepção de pessoas. Quando entendemos que Lucas é o autor deste evangelho, Lucas era grego e ele estava escrevendo para grego, um grego chamado Teófilo. Era muito importante esclarecer que Deus não era apenas o Deus dos judeus, o Deus dos religiosos, mas que Deus é o Deus de todos. O Deus que ama a todos. E é isso que encontramos quando no texto notamos esta grande revelação da glória de Deus. A glória de Deus, o Shekinah de Deus, o Kabod de Deus, era um fenômeno de luz visível, perceptível da presença de Deus. E eles receberam isso no meio da noite, uma visão extraordinária, espetacular. E o texto então passa a nos mostrar que este grande Deus se interessa pelas pequenas pessoas e que ele não faz distinção de pessoas. Assim como o povo de Israel havia esquecido que no ranking dos seus líderes haviam tantos pastores, eles também haviam se esquecido esta grande verdade, ensinada no Antigo Testamento, de que Deus não faz acepção de pessoas. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por ocasião do nascimento de Jesus, temos 2 grupos antagônicos, diferentes e interessantes. De um lado, temos os sábios do Oriente. Pelo texto, podemos entender que eram homens ricos, abastados pela longa viagem que fizeram, pelos presentes que ofereceram a Jesus. Do outro lado, temos estes pastores humildes que vivem nos campos durante a vigília das noites, sem qualquer treinamento religioso e até mesmo sofrendo o preconceito por parte de muitas pessoas. Com isso aprendemos o ensino claro: Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama os ricos, Deus ama os pobres. Engana-se quem pensa que ser rico não significa sofrer preconceito. Muitos ricos, trancafiados dentro das suas mansões, sofrem o preconceito, sofrem o isolamento de nunca saberem se alguém se aproxima deles porque tem muito recurso ou porque os amam de verdade. Deus
ama as pessoas, independente dos recursos que elas tenham. Se elas têm uma gorda conta bancária ou se elas não tenham conta bancária alguma. Deus ama você. E não importa qual seja a sua condição social. Não importa quão terrível seja o seu pecado. Porque a mensagem do nascimento de Jesus, ela pode ser resumida no que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que lhe deu o seu único Filho, para que todo, isto é, qualquer um, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso inclui você. Nesta mensagem do nascimento de Jesus, ricos e pobres estão incluídos, porque a graça de Deus se estende a todos os homens. Quando olhamos para o texto sagrado, é isso que nos deparamos. Então, quando pensamos no Natal, Natal não são apenas as decorações, as luzes, as cores, as trocas de presentes, as guirlandas. O Natal é mais que isso. O Natal é uma mensagem que nos inspira e nos mostra que nós não estamos sozinhos. Você não está só. Deus está interessado em sua vida. E Ele sempre estará com você. A glória de Deus pode se revelar a você. Basta que você abra o seu coração a Ele. Eu gostaria de uma vez mais que juntos assistíssemos à entrevista do Dr. Alderi, onde concluiremos observando como deveríamos celebrar o Natal. Então eu creio que é até mais uma oportunidade que nós temos de dar testemunho a respeito desse evento que é fundamental para a fé cristã. Se a encarnação não aconteceu, o cristianismo cai por terra. É a mesma coisa que a gente diz em relação à ressurreição. O cristianismo também é um fenômeno cultural. Isso é uma coisa fantástica quando a gente estuda a história das missões, né? O cristianismo foi que criou a Europa, por exemplo, o Ocidente, como nós o conhecemos hoje. Então o cristianismo tem, além desse aspecto religioso, bíblico, tem também um aspecto cultural, um formador de cultura, um formador de civilização. E uma coisa que os cristãos fizeram, então, foram elaborando ao longo dos séculos, foi aquilo que a gente chama o calendário cristão, o calendário litúrgico, o ano eclesiástico, ou seja, aquele costume de celebrar ao longo do ano vários eventos cristãos, mas com que objetivo? Mostrar que o tempo é sagrado. O ano inteiro pertence a Deus. Então, em diferentes partes do ano, nós vamos celebrando diferentes eventos relacionados com a nossa fé. É o Natal, é a Páscoa, é Pentecostes, é essas e tantas outras datas. Eu creio que são oportunidades que temos de nos lembrarmos de maneira especial e darmos um testemunho especial também diante do mundo desses grandes eventos redentores da história da salvação. Em Cristo, aprendemos que todos nós somos objetos da graça de Deus. O nascimento de Jesus nos revela isso. Deus não faz distinção de pessoas. Talvez você nunca tenha se interessado por religião, por estudo bíblico ou qualquer coisa assim. Mas Deus está interessado em você. Jesus também nasceu por você. Nós vamos encerrar esse programa com um clipe. Eu queria que você ouvisse e desfrutasse dessa canção, mas antes de terminarmos o programa, quero encorajar você a chamar seus amigos para que na próxima semana estejamos juntos, mais uma vez, estudando o Natal de verdade, a mensagem do Evangelho. Jesus, mais que mito, mais que mestre, Deus encarna. Fico por aqui e aguardo você na próxima semana. Até lá. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que
do seu cuidar.